E veja agora os assuntos que são destaque no estado nesta quarta-feira. Novo PROAD prevê 270 milhões de reais em incentivos à economia do Rio Grande do Norte. Deputados aprovam à unanimidade novo programa de desenvolvimento industrial, com prazo de 25 anos e que abrange pequenas e microempresas. O projeto vai à sanção agora. Aumentam registros de incêndio. A quantidade de casos de incêndios em vegetação urbana da região metropolitana aumentou mais de 66% nos 10 primeiros meses de 2015, se comparado ao mesmo período de 2014. Denúncia de propina chama a atenção do Ministério Público. O Ministério Público decidiu que abrirá a linha de investigação para apurar denúncia feita pela ex-deputada federal Sandra Rosado sobre a existência de pagamentos de propina superior a 30% envolvendo a Prefeitura de Mossoró. Juiz afirma que Silveira não pode ser candidato. Erval Sampaio disse que o prefeito foi reeleito em 2014 e não pode disputar terceiro mandato consecutivo. Chico das Redes pode ter sido traído por empregado. A polícia poderá pedir a prisão preventiva de um empregado do supermercado pertencente ao comerciante Francisco Fausto dos Santos. Jânio? Ô Renata, a gente está vendo aí, né, nas manchetes, se destacando que o governo do estado apresentou um projeto que está sendo aprovado na Assembleia Legislativa para um novo PROAD, um PROAD 2 aí, depois que passou aquele período do PROAD 1 aí, um período de 20, 25 anos, em que determinadas empresas, para virem para o Rio Grande do Norte, tiveram benefícios fiscais, através da redução ou da extinção de determinados impostos. A gente tem um caso emblemático agora, a Ambev, que depois de mais de 20 anos atuando aqui no Rio Grande do Norte, anunciou que deve desativar a sua fábrica aqui em Extremóis. E isso é um assunto que tem que ser muito debatido pelas nossas autoridades e o fórum adequado é lá na Assembleia. Porque com essa crise toda, a Ambev está também fechando uma fábrica, por exemplo, em São Paulo. Então a gente vê que são estratégias, são planejamentos feitos que não dependem apenas, às vezes, somente de um estímulo do Estado. Nesse momento, inclusive, a gente vê países aí fortes indo investir em países onde tem uma mão de obra barata, onde tem uns impostos menores. Muitos deles indo, por exemplo, Estados Unidos, hoje tem como grande parceiro a China e muitos outros países, que a mão de obra na China é muito barato e lá o produto sai bem mais barato. O brasileiro vai lá, fabrica o produto com matéria-prima do Brasil, depois traz para cá e ainda fica mais barato vender no Brasil do que se aquela matéria-prima fosse beneficiada, transformada em produto aqui no Brasil. Agora mesmo a gente está vendo algumas indústrias têxteis que ao longo desses últimos 30, 40 anos, com os investimentos do Finó, da Sudene, muitas vieram aqui para o Nordeste. Fábrica de roupas, por exemplo, muitas vieram aqui para o Nordeste. Mossoró, Natal, interior, tem agora essas facções, mas muitas dessas empresas agora estão indo para o Paraguai, porque no Paraguai dá para se fabricar confecções com mão de obra com impostos mais reduzidos, de forma a dar um lucro maior do que se fossem fabricadas aqui no Brasil. A gente vê de vários países fazendo redução de impostos e tendo uma mão de obra mais barata e as pessoas investindo, os empresários investindo, os grandes grupos investindo nesses países. Paraguai aqui na América do Sul, lá na Ásia tem a China, tem a Indonésia, tem o Vietnã e aqui no Brasil tem essa disputa entre os estados, através da redução de impostos para empresas que querem investir. E isso é feito em programas como o PROAD. É muito importante que o Rio Grande do Norte tenha condições e faça essa diferença. Não apenas em relação à Ambev, mas também está havendo uma grande disputa aí entre Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco para ver quem é que vai pegar o hub da Latam. Aí vocês imaginem o que é que os governadores de Pernambuco e do Ceará, quando vão lá na Latam, ficam oferecendo. Muito mais vantagens do que o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte também tem que oferecer vantagens. Não existe uma lei no Brasil, a rigor, que estabeleça critérios para esse tipo de disputa. Aí a Latam vem para cá, ela vai passar quantos anos sem pagar um determinado tipo de imposto, o que é que o Estado vai investir em termos de infraestrutura. Tudo isso precisa ser debatido com a sociedade, ser debatido na Assembleia Legislativa, para ter o apoio da sociedade, para a opinião pública ser informada. Porque às vezes se passa uma ideia assim, está beneficiando aquele grupo.
E ninguém tenha dúvida, um grupo quando tem os seus investimentos para fazer, ele vai nos estados ali, aquele que oferecer melhor é que ele vai. Tem esse negócio de bem querer não, ele gosta dali, é amigo e tal, nada, quer o lucro, o capital quer se reproduzir. E nesse momento o Rio Grande do Norte, a partir dessa questão da Ambev, que é emblemática, da disputa pela Latam, precisa ter discussão com a sociedade, lá na Assembleia Legislativa, projetos específicos para tornar o Rio Grande do Norte mais competitivo e a gente continuar acreditando que a Ambev não vai sair e que vai ganhar o hub para o Rio Grande do Norte aqui para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante.